Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast da Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo. Tenho um prazer de participar. Eu sou o Haroldo Ferreira, sou do Comitê de Comunicação e Marketing da Câmara Portuguesa e hoje o episódio está muito legal. Mas antes, vou agradecer os nossos associados que fazem isso acontecer. E que são eles, a EDP, a Mercocamp, Valor Investimentos, MTR Transporte, Solo Contact Center, Furtado Nemer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar e Infra. Todos os arrobas estão aqui embaixo. Então, se você quer acompanhar e se você quer saber um pouco mais o que é a Câmara Portuguesa de Negócios, clica aqui que alguém da equipe vai entrar em contato com você e vai te explicar tudo o que a Câmara pode proporcionar para você e para o seu negócio. Mas hoje a gente está aqui com o Alvimar, vice-presidente da Câmara. Obrigado, Alvimar, por mais um dia desse. E vamos conversar com essa convidada hoje, que a gente tem muito assunto para trocar ideia, né? É verdade. A gente tem aqui hoje uma convidada especial que vai nos agraciar com seus conhecimentos e fazer aqui um link muito importante com a Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo, com aquilo que hoje tem acontecido de melhor hoje no Estado do Espírito Santo, que é o governo do Estado que tem promovido todo esse network que hoje nós temos concluído aí, que é muito importante. Sem o governo do Estado não é possível que alguns negócios aconteçam aqui no Espírito Santo. Com a gente hoje está aqui a Raquel, né? Vou apresentar a Raquel, e a Raquel hoje vai falar um pouquinho dela. Ela é subsecretária do Estado de Competitividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDES. E Raquel, fala um pouquinho para nós aí, quem é a Raquel, o que a Raquel está fazendo aí de bom, e fala para a gente um pouquinho de você, Raquel. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu estou como subsecretária de passagem, mas o que eu sou mesmo é a mãe da Maria Eduarda. Então, eu acho que a missão aí é o trabalho mais intenso e mais árduo possível, né? Porque você tem que ser dinâmico ali dia a dia. E aí o que sobra de tempo, né? Enfim, eu estou no governo do Estado como subsecretária de competitividade, na academia, enfim, estudo ainda, né? E estou aqui para bater um papo muito legal sobre o desenvolvimento e o que há de sinergia entre as questões comerciais relacionadas não só ao Brasil, mas mais focado hoje no Espírito Santo e Portugal. Acho que tem muito match interessante, muita área para ser desbravada e muito negócio para ser feito. Então vai ser uma honra bater esse papo com vocês hoje aqui. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Fala para a gente aí, Raquel, uma coisa que sempre tive curioso, que é, hoje você, com toda a formação que você tem, como é que você chegou está hoje onde você está lá na sede, está fazendo esse belíssimo trabalho aqui com a gente, dando esse apoio para a gente no governo. Como é que você chegou ali naquele lugar onde você chegou? É curioso, né? Como eu me tornei subsecretária, né? Eu desde cedo trabalho na iniciativa privada, então a minha formação primeira, eu sou advogada, né? Hoje não exercendo, mas sempre atuei muito na área tributária e consultorias de empresas genuinamente capixabas. E, consequentemente, eu atuava também em bastantes comitês estratégicos que unia a iniciativa privada e o poder público. E aí, nessas interações, o governo do Estado acabou vendo o meu trabalho e me convidando para fazer parte dele. Então, foi um crescimento muito interessante a partir de toda a minha qualificação aí ao longo da vida, principalmente na área empresarial e tributária. Então, foi assim que eu cheguei hoje ao governo do Estado, desde 2019, que eu estou como subsecretária. Bacana. E é uma subsecretaria de competitividade, né? Como isso funciona assim, na prática? Qual é o trabalho do SEDES hoje para o empresário capixaba, para o Estado, né? Muito legal a sua pergunta, porque às vezes as pessoas não entendem muito a dinâmica do poder público e é importante a gente entender as funções de cada um para nós, como iniciativa privada, sabermos a quem recorrer, né? Então, hoje, o governo do Estado possui diversas secretarias que cuidam de área específica, educação, saúde, segurança, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico cuida especificamente de toda essa relação entre poder público e iniciativa privada. Ela é formada por 4 subsecretarias, a de competitividade, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que trabalha muito as questões municipais, auxiliando os municípios também nos seus crescimentos,
a Secretaria de PPP, Parceria Público-Privada e Administrativa, e a Secretaria de Atração de Novos Negócios, e aonde eu estou, que é a de competitividade. A Secretaria de Competitividade, a Subsecretaria de Competitividade, a gente atua junto com outros órgãos do poder público, com os incentivos tributários, mas também questões relacionadas à ESG, a energias renováveis, que está muito... tudo, enfim, que tem correlação com a competitividade das empresas, infraestrutura, perpassa de alguma forma com a nossa subsecretaria. Então, a gente constantemente precisa tocar em assuntos novos. Então, muito se dizia no passado sobre petróleo e gás e continuará se dizendo, que é uma das nossas, digamos, matrizes econômicas ordinárias, eu costumo dizer. Mas hoje a gente tem uma nova base econômica, que é, por exemplo, a economia verde, né? O mundo diz muito isso, a Europa, né, diz muito sobre a energia renovável, acho que a gente vai bater um papo sobre isso. Então a gente continua sempre buscando desenvolver políticas públicas que fomente a competitividade nesses nichos de negócio das empresas que estão estabelecidas no Espírito Santo. Esse é um resumo aí das nossas funções no dia a dia. Você falou muito bem, Raquel, sobre a questão de competitividade. Hoje, o governo do estado, hoje do Espírito Santo, é um dos estados mais competitivos hoje da União. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O que o estado do Espírito Santo hoje, como é que você tem visto, você nesse cenário que você está vivendo? Você falou um pouco aí de energias renováveis, falou um pouco do ESG. O governo do estado está falando muito sobre a questão da mudança da matriz energética hoje no estado. E aí, o que você fala hoje do Espírito Santo hoje em relação ao Brasil? E Brasil, falamos também internacionalmente, né? Como é que está isso? O que você vê isso aí? Perfeito. Só antes de responder pontualmente a pergunta, é importante a gente entender o cenário que o Brasil hoje tem vivenciado, né? Principalmente no que se refere a questões que afetam diretamente a competitividade das nossas empresas. Então, o Brasil hoje, e aí dando um spoiler, acho que terá um podcast específico sobre esse tema, né? O Brasil hoje ele vive os efeitos de uma recente reforma tributária que terão vários reflexos a respeito disso e que, inclusive, ela alcança algumas ferramentas que os estados sempre utilizou ali como atração de novos negócios, e não só o Espírito Santo ou o Brasil, mas Portugal e outros países, que são os incentivos fiscais. Então, hoje, o Espírito Santo, além dessa ferramenta, a gente entende que ela sempre foi uma isca muito importante para atrair as empresas, mas eu costumo dizer o seguinte, olha, assim como eu não sou da área de pesca, tá? Se tiver algum pescador aí nos ouvindo hoje, me perdoe se eu faltar aqui com os termos técnicos, mas em linhas gerais, eu costumo dizer que os incentivos fiscais ele é aquela isca na ponta da vara de pescar. Se o pescador não tiver habilidade, o peixe morde aquela isca e vai embora. E tchau. Agora, quando você tem um pescador com habilidade, a isca, o peixe morde a isca e ele leva o peixe junto. Então, os incentivos fiscais é uma importante isca, mas as empresas permanecem nesse contexto, ou seja, permanecerão no Espírito Santo, se todos os outros conjuntos forem harmoniosos e estiverem bem. Então, como você bem mencionou, né, Alvimar, o Espírito Santo hoje ele é muito organizado financeiramente, né? Se escuta muito dizer, o Espírito Santo é nota A no Tesouro. A grosso modo, o que isso quer dizer? Quer dizer que as minhas contas estão em dia. Tá bom, o que quer dizer que as contas estão em dia para mim como empresário? Vários efeitos. Eu tenho qualidade de vida, políticas públicas que funcionam e, por exemplo, eu tenho um baixíssimo risco de ter os incentivos fiscais revisados para gerar mais receita, como a gente tem visto, por exemplo, no caso da reforma tributária, aí, que tem todo um cenário para aumento de arrecadação. Então, quando eu digo que o Espírito Santo é organizado, quer dizer que essa isca ela vai continuar lá, diferentemente, por exemplo, de estados vizinhos, né? O Espírito Santo, sabendo que o incentivo é uma isca, a gente não pode parar aqui. O Brasil, e o governador Renato, ele sempre diz muito isso, né? Eu gravei muito essa frase. A gente discute infraestrutura do Brasil da época do Império, né? Da época que os nossos colegas amigos de Portugal ainda reinavam mais fortemente no Brasil. Então, eu falo ainda do modal ferroviário que não está conectando todos os estados do Brasil com outros países. Estou falando em melhorar rodovias, porque em algumas BRs eu tenho uma faixa ao invés de 3, como são nos demais lugares do mundo. Então, a gente ainda tem, no Brasil, pautas estruturantes arcaicas. E o Espírito Santo tem feito esse dever de casa para, no que nos cabe, ampliar e realizar obras de infraestrutura para melhorar esses modais e também com parceria com governos
federal, por exemplo, ampliar as obras maiores e que tenha intervenção, como, por exemplo, a nossa malha marítima, né, os nossos portos, a gente tem aí novidades, tem ampliações, mais opções portuárias para acontecer, as nossas rodovias, a gente tem diversas obras de infraestrutura acontecendo, tudo isso para que dentro desse novo cenário que o Brasil se encontra, né, de reforma tributária, por exemplo, consumo, né, que é no destino, etc., nós continuemos competitivo, dado que a gente consegue, já que eu tenho uma boa localização estratégica, e você de Portugal que está ouvindo isso, o Espírito Santo fica a 1.200 quilômetros aproximadamente dos maiores centros de consumo do Brasil. Então, a gente organizando e deixando cada vez mais eficiente os nossos modais, a gente consegue ter eficiência na nossa distribuição logística. E é interessante também fazer a seguinte observação. O mundo hoje vive os efeitos das mudanças climáticas, isso é um fato. E a gente tem percebido cada vez mais enchentes, não é isso? Desmatamentos, queimadas. E por que é importante a gente ter modais diversificados? O que isso quer dizer? Por que é importante eu não só focar na linha ferroviária, mas também ter a BR e também ter a opção marítima, né, os portos? Porque se decorrente, por exemplo, de algum desastre, de mudanças climáticas, uma via férrea, por exemplo, é atingida, as empresas possuem outros modais para continuarem fazendo as suas distribuições. Então, quando as empresas hoje, por exemplo, escolhem não só um país, mas um estado para se localizar, ela precisa hoje de diversos componentes, inclusive esse. Então, o Espírito Santo tem feito esse dever de casa para que, mesmo com um cenário de incentivos fiscais, com prazo, né, reforma tributária à porta acontecendo, nós continuemos competitivos frente a esse novo momento em que o mundo vive. Então, a gente tem feito esse dever de casa para que, veja, nossas empresas, as empresas que estão estabelecidas aqui, continuem competitivas independentemente do cenário, seja ele econômico, tributário ou climático. Então, esse olhar que a gente tem rotineiramente dentro do governo do Estado, especificamente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso são várias iscas nesse lago aí, né? Perfeitamente. Então, eu acredito também que o estímulo às práticas de ESG é mais uma isca nesse conjunto de possibilidades, né? Até para quando você, por exemplo, quer exportar uma mercadoria. Você, para ser competitivo, você já sendo uma empresa que tem essas práticas de ESG, acho que você sai na frente da sua concorrência, né? Como é que você vê isso para esse equilíbrio econômico com essas práticas socioambientais? Isso se complementa? Isso é um diferencial competitivo? Como você avalia esse cenário? Haroldo, eu diria que hoje é um cenário de sobrevivência das empresas. Então, necessário. É necessário. A gente está aqui na Câmara Portuguesa, a gente está aqui num ambiente europeu, né? Basicamente. E a gente está falando de práticas hoje que são obrigatórias em determinados países. Então, hoje, o mundo já entendeu que se eu tiver que comprar um alimento, ele tem que ter rastreabilidade, que não houve, por exemplo, um desmatamento. Se hoje eu preciso comprar um aço, né, o mundo já entendeu que eu quero um aço verde. Se eu desejo adquirir um serviço tecnológico, eu quero comprar, né, adquirir esse serviço de uma empresa que preza pela qualidade de vida dos seus funcionários, né? Então, quando a gente fala dessas práticas ESG, que está muito, né, em moda no Brasil, no mundo isso já acontece há um pouco mais de tempo, e lá não é que é uma opção, é uma obrigação. A gente vai ver cada vez com mais frequência, principalmente porque esse ano de 24, né, para quem está nos escutando, as normas internacionais contábeis, elas começam a ser exigidas escrituras específicas de demonstrações financeiras de sustentabilidade e mudanças climáticas, por exemplo, às empresas de grande porte. Parceiros que você citou aqui, por exemplo, são empresas SAs e que precisarão demonstrar para o mercado essas práticas. Então, quando a gente fala de que o meu produto, né, a minha venda, o meu lucro, ele tem que continuar existindo, que o capitalismo ele continua sendo a nossa base econômica, mas ele agrega também a preocupação com o meio ambiente, agrega a preocupação com os impactos sociais e a governança, afinal, práticas de corrupção é dinheiro indo pelo ralo, né? Então, quando eu junto todas essas
essas letrinhas, né, dentro do dia a dia da empresa, ela passa a ser uma obrigatoriedade de sobrevivência. Quando eu falo nesse ambiente que estamos aqui, de internacionalização das nossas empresas, né, desse intercâmbio internacional entre Espírito Santo e Portugal, ela não é uma opção. Ela torna-se aí meio que uma exigência para que as coisas aconteçam nesse mercado internacional. Então, o que a gente percebe hoje, até, por exemplo, os incentivos fiscais. Hoje a gente monitora lá, que é uma das responsabilidades da nossa pasta, né? A gente monitora os impactos sociais desses incentivos. Você gerou quantos empregos? Mas não só. Dentro desses empregos, qual é o seu público? Teve ali uma redução da desigualdade de gênero, das questões de acessibilidade? Como é que está a qualificação dessa mão de obra? Veja, tudo se comunica dentro, digamos, dessas 3 letrinhas hoje. Então, ele é um diferencial competitivo tanto para a iniciativa privada como também para a iniciativa pública. A gente precisa ficar atento a esses pontos para que essas relações continuem acontecendo, a gente continue competitivo e a economia pujante, né, que é o que todo mundo deseja e espera. Então, foi muito interessante o que você está falando, Raquel, que uma coisa que muitas pessoas fazem e comentam é que o ESG é uma moda, mas na verdade hoje o ESG ela já é uma prática, já é algo que nos traz já resultados que cada vez mais nós temos pensado sobre isso. O que você, já como especialista, né, na área do ESG, né, nessa pauta de inovação, tecnologia, empreendedorismo, porque tudo isso está misturado junto, né? Quando a gente fala do ambiente, do social e da governança, isso tudo está aí, claro que cada um tem o seu valor distintamente. O que você me diz aí? Você acha que isso é só uma moda ou de repente isso realmente está valendo mesmo? Não, assim, ainda há, né? Enfim, tem algumas terminologias até em inglês utilizadas para, olha, isso é espuma, né? Não pega. Veja, sempre terão pontos de vista diferentes e a gente precisa respeitar cada um. Mas hoje o que é muito importante a gente perceber é as sinalizações do mercado, principalmente o mercado financeiro. O mundo já tem títulos exclusivos para os projetos verdes. Então, quando a gente fala em ESG, né, em ESG, sustentabilidade, não é uma questão puramente econômica, é planetária. A gente precisa fazer dever de casa. Como fazer dever de casa continuando competitivo e continuando gerando riqueza? E esse é um ponto interessante. Por que eu não acho que é uma moda? Né? Porque a gente tomou consciência que precisa cuidar do planeta, isso é um ponto. E a gente consegue ser competitivo, ter oportunidades, esse é o termo, né? Ter oportunidades dentro desse negócio. Vou dar um exemplo. O mundo hoje, ele sempre trabalhou, as nossas indústrias, por exemplo, nosso comércio, com a gente chama de lógica linear econômica. Né? Eu extraio um produto, eu manufaturo, eu produzo algo, eu produzo um produto, eu vendo e eu consumo esse produto e eu descarto esse produto. Essa sempre foi a lógica econômica, né, durante muitos anos, permeado no mundo. O que o mundo tem dito hoje? O que a gente chama de economia circular. O que o mundo já entendeu? E veja, eu não estou falando de Espírito Santo, estou falando de mundo. O que o mundo hoje já entendeu? Que a lógica econômica está invertendo. Eu extraio, eu produzo, eu consumo e eu reciclo. Quando eu insiro de novo esse produto, seja ele em qualquer esfera, para o meu processo produtivo, eu tenho diversas coisas interessantes. Eu reduzo a questão do impacto social, mas olha que legal. Eu gero lucro para minha empresa. Eu posso produzir outro produto. Eu posso reduzir o meu custo de produção porque a matéria-prima é do produto que eu mesmo reinseri na cadeia. Então, hoje, nós entendemos, como governo de Estado, que não é uma moda. Inclusive, a gente tem sinalizado, nós publicamos nosso plano de descarbonização no Espírito Santo, nós temos decretos aderindo ao Pacto Global. Isso sinaliza o quê? Olha, eu vou começar a exigir da iniciativa privada e também do poder público e da sociedade as metas de descarbonização. Então, é zero moda, a gente tem políticas públicas sobre isso. Mas, vejam, não é apenas uma questão de risco, né, no sentido de custo. Se a gente muda o ângulo da visão desse assunto, ela é oportunidade também para o nosso negócio. E aí, olhando para o Espírito Santo, por exemplo, e Portugal especificamente, esse é uma área de atuação que tem muita oportunidade a ser desbravada, tanto pelas empresas portuguesas, usando o Espírito Santo como porta de entrada para o Brasil,
como o Brasil usando Portugal como porta de entrada para os outros países. Porque, veja, a gente já falou aqui, o mundo está falando de descarbonização, eu preciso de energias renováveis. A Europa ainda não é autossuficiente em energias renováveis, nós somos. Eu preciso reduzir o custo dessa energia renovável. Eu posso fazer isso, por exemplo, desenvolvendo novas tecnologias, fazendo um intercâmbio ali entre as nossas startups, por exemplo, já que é um assunto muito pujante em Portugal, e o Espírito Santo também é um berço de diversas startups. Então, olha, o ESG gerando oportunidade de negócio. Então, como eu falo, resumindo e finalizando, né, que o ESG ele é uma questão planetária, mas ele também é uma questão de negócio. E quando o IFRS, né, lança uma norma contábil mundial dizendo que a partir de agora, e o nosso conselho, o CVM também já internalizou isso desde o ano passado, que as empresas precisaram, nas suas demonstrações contábeis financeiras, segregar o que ela está investindo em sustentabilidade e mudanças climáticas, eu vejo que isso é zero moda, porque você mobiliza todo mundo para que esse reporte financeiro nessas medidas ele aconteça. Então, já veio há tempos, né? A gente fala desse assunto há anos, e para ficar. E além das questões governamentais, existe também que o perfil comprador mudou, né? As pessoas agora buscam, além do produto, qual é o propósito da empresa, o que ela faz, qual é o retorno que ela dá para uma sociedade. E isso acho que é muito interessante, porque a gente vê escândalos aí. Aquela empresa estava usando trabalho escravo e tal, aí tem um boicote mundial em cima dela. Então é algo que realmente é para sobrevivência já, né? Porque o público mudou e o público exige isso da empresa. Então, se você não se adequar, você vai ficar para trás. Perfeita colocação, Haroldo. Tem diversos estudos científicos, né, mostrando exatamente isso em números, né, mostrando que hoje o consumidor, 68% do mercado consumidor, ele prefere pagar mais para comprar de empresas que se posicionam, e veja, se posicionam não fake news, que a gente chama de greenwash, se posicionam efetivamente ao lado da sustentabilidade, da governança, etc., do que empresas envolvidas em escândalos. Eu não vou dizer o nome, mas teve um caso recente que é uma grande loja de varejo de vestuário feminino, com o nome feminino, por exemplo, que o board dele, o conselho de administração, era 100% masculino. Teve um boicote do público feminino às compras dessa empresa, que fez as ações despencarem. Então, é exatamente... E a gente deixa de ser moda quando ele vira um negócio. Então, é um assunto que, definitivamente, essa geração, inclusive, mais nova, ela é muito engajada também nessa pauta. Então, é um assunto que veio para ficar. E por que é importante a gente resgatar a todo tempo? Porque é um diferencial competitivo para as nossas empresas. Para as nossas empresas portuguesas e capixabas. Por isso que a gente fala e vive e cria políticas públicas relacionadas a esses temas constantemente na Secretaria de Desenvolvimento. Legal isso, né? Porque a gente hoje na Câmara, a gente tem falado muito sobre essa pegada daquilo que é a visão hoje, né, do Espírito Santo em relação a Portugal. Portugal hoje está num movimento incrível. As startups, elas ali respira-se startup, aonde você vai em Portugal, vários tipos de startups, e o Espírito Santo não está ficando atrás, o Espírito Santo está acelerado nessa discussão, né? Hoje, na sua secretaria, Raquel, é legal isso? Como é que é essa startup hoje de Portugal, por exemplo, chegando aqui? É possível a gente, da Câmara, trazer para essa mesa? Como é que você hoje dentro da secretaria está enxergando isso? Tá legal essa situação? Muito, e eu já vou deixar aqui um desafio para vocês, pode ser? Vocês convidarem o Matheus, que ele é subsecretário na Secretaria de Inovação e Tecnologia, sou fã do Matheus, abraço, Matheus, você vai ter que ouvir esse podcast. O Matheus hoje ele lidera esse time dentro do governo do estado que trabalha as questões das startups e de inovação. E o Espírito Santo, quando a gente olha a média histórica no Brasil, é um dos estados que mais investe em inovação dos estados do país, fazendo ali a ponderação de média de recursos versus habitantes. Então, isso é muito pujante. Tem muito recurso disponível no Espírito Santo, por exemplo, via Fundação FAPES, para apoio às startups. A gente tem visto um ambiente, um hub de startups e uma aceleração dessa startup muito intensa. Nós participamos há uns anos
do Web Summit, por exemplo, que acontece periodicamente em Portugal, e a gente conseguiu notar essa sinergia. Então, a gente percebe essa interlocução e essa conexão, por exemplo, das startups para trazer soluções para as nossas empresas. Então, a gente tem aqui no Espírito Santo, por exemplo, grandes indústrias, grandes mineradoras, que apresentam desafios para essas startups desenvolverem projetos e, enfim, inovações que otimizem, por exemplo, ou que deixem a sua cadeia produtiva, a sua cadeia de processamento mais verde, por exemplo, ou mais barato. Então, esse processo de inovação, ele é pujante. Tem uma secretaria, tanto é pujante que a gente tem uma secretaria exclusiva para essa temática aqui no Estado do Espírito Santo, mostrando o tamanho, a sinergia e a preocupação do Estado em inovação tecnológica, empresas de base tecnológica não é o futuro, é o presente. A gente precisa aumentar esse número de empresas aqui no Estado e a gente percebe que aí também há um ponto muito interessante de sinergia com Portugal, porque é um berço ali de startups e empresas de base tecnológicas. É muito legal o que você está falando, Raquel, porque a gente, da Câmara, a gente está antenado nisso. A gente está conversando com algumas pessoas que estão hoje nesse mercado da startup. A nossa Federação das Câmaras Portuguesas, na última Web Summit, tratou-se muito desse assunto. E hoje nós temos uma Câmara hoje no Brasil que tem a primeira conexão hoje com a líder de startups hoje em Portugal, e a Câmara Portuguesa do Espírito Santo também não vai ficar atrás. A gente está buscando aí como tratar esse assunto, como essa temática ela é muito importante. E aí, na Web Summit foi uma experiência incrível. Você esteve lá, né? Sim, tive há alguns anos, eu tive no Web Summit, para a gente não ter marcos temporais, mas é muito pujante, a gente respira. E olha o que interessante, diversas startups capixabas fizeram seu pitch de vendas no Web Summit de Portugal. Então, mostra aí toda essa internacionalização das nossas startups. Eu acho que ainda tem muito a crescer, tá? Tem muito a crescer, mas a gente já entendeu que esse mercado é importante. Mas é muito importante essas conexões, né? Essas pontes e tudo mais. E Exatamente. eu acho que é o papel da Câmara, né? Criar esse networking, essas pontes para a pessoa, tanto que tem uma empresa de tecnologia vir para o Espírito Santo, que aí vai ter todas essas oportunidades que o Estado está fomentando, quanto a empresa capixaba, que também quer ir para Portugal, que tem esse cenário pujante de tecnologia, né? E nós fomos ao Web Summit através e por convite de vocês. Então, isso mostra aí o papel fundamental da Câmara. A gente pede que vocês não parem e parabeniza aí, porque realmente ele tem trazido frutos. Falando ainda da Web Summit, a gente sabe que isso acontece todos os anos. Como é que foi lá? Respirando aquele ar lá, o que você mais gostou? A Web Summit foi assim, algo que marcou realmente a sua vida profissional? Como é que foi isso? Sem dúvida nenhuma. Primeira experiência, eu nunca tinha ido a Portugal, então foi o primeiro contato com o país. Então, muito me alegrou estar em Portugal e perceber que é muita inovação, né? Você percebe muito produto sendo apresentado, mas sabe o que me deixou bastante entusiasmada, Haroldo e Alvimar? Perceber que diversos dos assuntos tratados lá, a gente já respirava no Espírito Santo. Então, quando a gente viu, por exemplo, a EDP apresentando projetos de tecnologia, de novas fontes de energias renováveis, que também acontecem no Espírito Santo, nos entusiasmou para continuar ainda mais essas políticas competitivas, porque a gente, olha, tem um mundo acontecendo e a gente está com um pezinho aqui. Então, tá ali junto, né? Na vanguarda. Exatamente. Então, e o Espírito Santo sendo pioneiro em diversas temáticas, nos inspirou a seguirmos aí com cada vez mais afinco e fôlego ali as nossas funções. Então, foi uma experiência incrível, sem dúvida nenhuma, marcou minha vida profissional. Então, você falou uma coisa interessante aqui, que é o Espírito Santo hoje está à frente, né? Você viu coisas que o Espírito Santo já está aí, já olhando para isso, né? Então, hoje o Espírito Santo está respirando a questão da matriz energética, está falando um pouco daquilo que é a matriz energética, e tem muitas startups que estão nesse foco, né? Hoje, a parte de energia, hoje você falou da EDP, a EDP está aqui no Espírito Santo, é uma parceira nossa da Câmara Portuguesa, é a nossa patrocinadora também, né, da Câmara Portuguesa.
e nos alegra muito isso, porque é um português de raiz que está aqui no Espírito Santo. E hoje, dentro disso daí, você está vendo com bons olhos essa troca da matriz energética dentro da sua secretaria, está se discutindo isso, vai ter possibilidades aí para a gente trazer algumas startups para respirar esse ar daquilo que é inovação e tecnologia na área da energia. Nós estamos falando de energia solar fotovoltaica, que é a minha praia. Nós estamos falando aí sobre a questão de a energia eólica. O Espírito Santo é o único estado no Brasil que tem um estudo tão perfeito em termos que eu posso dizer para o corredor do eólico no Espírito Santo, que eu conheço bem. Vocês da secretaria estão antenados nisso? Como é que está isso aí? Sim, bastante, né? Como a gente tem conversado aqui, né? É um assunto que é o tema que hoje é importante estar no dia a dia das empresas para gerar competitividade, mas não só isso, é um assunto planetário. Então, o governador, nosso atual governador, né, que é o Renato Casagrande, ele lidera, por exemplo, o consórcio dos governadores verde, que trata exclusivamente dessa pauta de transição energética. E nós temos respirado isso, né? Então, veja, nós não... E aí a gente precisa ter muita sensibilidade, precisa sempre deixar essa ênfase feita. Não se discute aqui a exclusão ou a eliminação por inteiro da matriz, dos combustíveis fósseis, do petróleo, do gás. Eles são necessários e continuarão sendo. Isso é um ponto. A transição energética, para ela acontecer com segurança, essas matrizes elas continuam acontecendo, mas inclusive o seu processo produtivo mais limpo, mais verde. Então, a extração, por exemplo, a gente tem diversas empresas da área de óleo e gás aqui no estado que têm feito esse processo de forma mais verde, com contratações, produtos, tecnologias mais sustentáveis? Sim. E também sobre outras fontes de energia. Então, como você bem mencionou, o Espírito Santo, em 2021, publicou uma isenção de ICMS para a geração de energia fotovoltaica, para o biocombustível. Hoje, o Espírito Santo tem trabalhado muito e é pioneiro, foi o primeiro estado a regulamentar o biometano. Nós temos, como você bem mencionou, uma vocação muito significativa para a geração de energia eólica, seja tanto onshore como offshore. Ela não é tão expressiva perto de outros estados da federação, como, por exemplo, o estado do Nordeste, mas você sabia que o Espírito Santo ele tem um potencial de produção eólica offshore e onshore maior do que muitos países da Europa? Então, a gente está antenado, tanto é que você já mencionou, a gente publicou há um ano atrás o Atlas Eólico, 100% online, né, bem interativo. Então, assim, a gente respira esse assunto, vive esse assunto, tem políticas públicas relacionadas a esse assunto e vamos, sem dúvida nenhuma, continuar avançando nessas matérias. Tem o hidrogênio verde, que é uma questão mais a médio e longo prazo, mas que já está acontecendo, está aqui um spoiler, e a partir de startups. A partir de startups, então a gente vislumbra um cenário bem positivo no futuro. Eu até ia te perguntar aqui quais são essas tendências que a gente precisa ficar de olho, que você poderia falar para a gente. Você falou do hidrogênio. Tem mais alguns assim, que a gente... Assim, vai falar bastante sobre o biometano, alguns exemplos, não tem como esgotar, mas se falará bastante sobre o biometano, que você gera energia a partir do resíduo do lixo, então é um assunto pujante, precisa melhorar muito a questão tecnológica, então tem um nicho específico ali para startups desenvolverem projetos. Hoje não se diz mais hidrogênio verde, mas hidrogênio sustentável, porque tem diversas cores, diversos formatos. Então a gente... Por que o hidrogênio ele é uma expectativa? Inclusive a Europa tem diversos planos para mudar a matriz energética pro hidrogênio, porque a gente consegue transportar o hidrogênio entre países, né, via cilindros, por exemplo, etc. O processo de produção e transporte ele ainda é um processo com capex alto. Então, tem um nicho importante para que as startups fiquem atentas. A eletrificação da economia é um tema importante. Então, a gente tem escutado falar muito em veículos elétricos ou eletrificados, que são os híbridos, né? O biocombustível a partir do etanol, enfim. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente tem que pensar em 3 grandes temas. E aí deixo aqui e finalizo. Para as empresas e as startups, nós ficarmos pensando. Fica de olho, hein? Fica atento. E aí não é a Raquel Freixo dizendo, são cientistas no mundo da área dizendo,
Quando eu digo em transição energética, a gente tem 3 principais pilares. Projetos relacionados à eficiência energética. Então, como eu otimizo o meu processo usando menos energia. A gente tem uma indústria aqui que criou, a partir de um estudo físico, mudando a posição da lâmpada, ela tem redução de gasto com energia. Então, o tema eficiência energética, o tema relacionado à própria transição de combustíveis fósseis, né, para energias renováveis, ou seja, a utilização de energias renováveis e a mobilidade. A eletrificação da economia, que está ali, mobilidade elétrica, mas está também eu ter processos industriais mais eletrônicos, elétricos, né, mais tecnológicos. Então, são eixos aí, são nichos que dá para ser explorado e tem que ser explorado, e tem muita coisa que pode ser ativada aí de criatividade da nossa população capixaba e também portuguesa. Contamos com a criatividade de vocês. Raquel, você está falando muito bem, eu creio que muitas das coisas que você está falando... Será que o povo vai ouvir até o final? Porque a gente está, né? Ouvir e ver. É isso aí. É isso. Mas a gente não pode deixar de falar uma coisa aqui, que já há muito tempo eu venho falando na Câmara. A Raquel é uma das pessoas que já me ouviu falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, você como mulher, você sabe que aqui na Câmara a gente vem aqui falando há algum tempo de mais mulheres na Câmara. E aí, Raquel, manda uma mensagem aí para essa mulherada que está aí ouvindo a gente, porque eu sei que muitas vão ouvir aquilo que você está falando. Fala um pouquinho para nós aí. A Câmara tem essa visão de ter mais mulheres aqui, empreendedoras, mulheres que têm uma visão diferenciada. E aí, você como uma mulher diferenciada, o que você nos diz obrigada isso aí? pelo elogio primeiro, mas eu posso só mudar o destinatário do meu recado? Vai lá, Hoje força. O recado não é tanto para as mulheres, mas para vocês, homens. Então, o recado é: nos deixem participar. Nós temos competência, nós temos qualificação, e não é mimimi, é sobre competitividade, é rentabilidade. Tem diversos estudos mostrando que quando a mulher ela também se posiciona, e isso é importante, viu? Ao lado de vocês. De vez em quando, né, alguns empresários me mandam uma foto, olha que legal, do jeito que você gosta, mais mulheres do que homem à mesa. E eu sempre faço essa observação. Não gosto tanto. O ideal seria ter quantidades iguais, porque essa transversalidade de ideias, essa complementariedade é que faz a diferença, seja para a sociedade e também para a lucratividade das empresas. Então, homens, nós não queremos o lugar de vocês. Pelo contrário, nós queremos somar a vocês e, consequentemente, ajudar as empresas a performarem melhor. Então, só nos permitam estar em cargos, e veja, não é cargos, ela é gerente, é em cargos de liderança também. A mulher precisa poder tomar determinadas decisões junto com vocês, e isso, sem dúvida nenhuma, fará bem para a sociedade, como também para a lucratividade da empresa, como mostram diversos estudos sobre o tema. Então, fiquem aí, fica a dica. Muito bem, que é legal o que você falou, e já caminhando para o final, eu queria que você falasse aqui um pouquinho, rapidamente aí, para a gente finalizar, como é que você vê esse futuro e qual o legado que você espera deixar lá na Subsecretaria do Estado de Competitividade e Desenvolvimento? O que você espera deixar de legado lá, nesse lugar tão importante que hoje você tem ocupado? Eu espero se eu conseguir de alguma forma o meu trabalho, né? E aí leia-se o trabalho da minha equipe, né? Porque eu não consigo fazer sem eles, né? Se a gente conseguir mudar a vida de uma família, eu já vou ter deixado um bom legado. Então, o que a gente vive e respira, eu faço isso diariamente com a equipe, incentivo fiscal, por exemplo, a temática nova da nova economia verde, ela não é só sobre a lucratividade, é sobre oportunidade para as pessoas, né? Então, se a gente consegue gerar novas oportunidades, se a gente conseguir ali empregar algumas pessoas que estavam desempregadas, mudar a vida dessas pessoas, isso já é um legado importante. E quem sabe também, né, deixar a consciência aí desse ambiente mais igualitário, mais equitativo, também seria um legado que minha filha orgulharia bastante. A gente não precisaria ter esse tipo de pergunta, né? Porque me constrange em determinado grau ter que falar sobre esse assunto. O ideal é não existir. Então, esse é um legado que, junto com outras, a gente espera estar iniciando aí, porque a luta ainda tem uns passos para caminhar, mas a gente acredita que consegue avançar um pouco mais rápido com a participação de todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente quer agradecer, viu? né, Raquel? Muito você, obrigado. né, Haroldo, a gente quer agradecer Falei aqui. que ia ser incrível esse episódio.
Quero agradecer aí você por estar aqui com a gente. E o Haroldo aqui faz aí nosso... Mais um episódio. E agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que estão com a gente. Antes, só para falar que você que também está curtindo, achou esse episódio incrível, segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho para você ficar sabendo quando vai ter outro. Já tem um outro preparado aqui, ó, especial para você. Então ativa o sininho que você vai ficar sabendo quando tem novos episódios. Se você achou interessante, quer mandar para ali para sua amiga, seu amigo, compartilhe esse vídeo que vai agregar muito a pessoa que vê e vai agregar a gente também para poder expandir essa mensagem. A gente vai estar trazendo convidados de gabaritos altíssimos como esse. E aí vou agradecer nossos patrocinadores, nossos associados, né, que fazem, eu estou com uma colinha aqui, que fazem isso acontecer. E se você quer ser um associado da Câmara também e participar dessas conversas, estar nesse ambiente de networking, de crescimento, de empreendedorismo, manda uma mensagem aqui para a gente que alguém da nossa equipe vai entrar em contato e responder todas as suas perguntas. Nosso Instagram também, né? Isso. Falar do nosso Instagram, que está bombando o nosso Instagram. Nosso Instagram está com vários assuntos legais, com mensagens, com dicas, curiosidades sobre Portugal, sobre o Espírito Santo. Então oportunidades de negócio, eu estou acompanhando, viu, pessoal? É verdade, viu? Segue a gente, @cpn.es, vai estar aqui também. E sobre os nossos associados é a EDP, a Mercocamp, a Valor Investimentos, a MTR Transportes, a Solo Contact Center, a Furtado Neymer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar, Infra e a sua empresa também que pode vir aqui. É só conversar com a gente. Isso aí, muito obrigado, Raquel. Gente, foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.